reforma trabalhista completou um ano. Ela foi responsável por alterar as relações de trabalho, inclusive também por instituir novas formas de contratação. Pensando nisso, a Escola Superior de Advocacia, aqui da Paraíba, realizou um evento em João Pessoa para discutir e fazer um balanço de um ano da reforma trabalhista. Diferentes especialistas, incluindo advogados e juízes, se reuniram para discutir com a advocacia paraibana os resultados da reforma trabalhista aprovada há um ano no Congresso Nacional. O Polêmica Paraíba acompanhou tudo de perto. Dr. Otton, qual o objetivo desse evento que está sendo realizado sobre a reforma trabalhista? Bom, a ESA tem o objetivo de capacitar e reciclar os advogados que militam nas mais diversas áreas. Houve uma mudança recente de quase toda a legislação trabalhista. Então, os advogados eles têm que discutir para melhor compreender quais são as novas, interpretações que devem ser tomadas sobre esse assunto. Então, nada melhor do que trazer para cá 4 professores especializados nessa área trabalhista, como são os casos dos professores Sérgio Reis, que é juiz do trabalho, o Dr. Voney, que também é juiz trabalhista, e 2 advogados, Dr. Rodrigo Dalboni e Dr. Daniel Azevedo, para que eles possam debater e, sob a visão do advogado e a visão do juiz, tentar fazer uma interpretação da temática para que os advogados possam também tomar suas próprias conclusões e decisões e, com isso, ajudá-los no seu cotidiano, que é justamente militar nessa área trabalhista. E de que maneira eventos como esse podem ajudar a sociedade como um todo, não só os advogados? Olha, a discutir os direitos trabalhistas é um assunto e uma temática que não envolve única e exclusivamente os operadores do direito, né? Não envolve o advogado, o juiz especificamente, só os dois. Muito pelo contrário, o maior interessado numa discussão mais aprofundada dos direitos trabalhistas, direitos e deveres, é bom que se frise, é a população. Porque a população está nesse polo fragilizado dessa relação jurídica. Então o cidadão ele tem que compreender quais são seus novos direitos, o que ele ganhou, o que ele eventualmente perdeu, quais são os deveres impostos à população. Então se faz por demais necessário eventos desse tipo. Lembrando também que o evento de hoje, especialmente, ele é um evento gratuito, nós não estamos cobrando. Então, não precisa nem ser operador do direito para participar da palestra e ter a visão desses juristas que vão estar discutindo hoje. Qualquer cidadão, ele pode ou poderia comparecer aqui à ESA, entrega 1 quilo de alimento, que é o objetivo também ajudar uma instituição beneficente e ter a visão desses profissionais sobre essa temática. Como o senhor já havia me dito, o senhor está implantando o ensino à distância aqui para os advogados que fazem parte da Escola Superior de Advocacia. Como vai funcionar e a partir de quando isso vai estar funcionando? Isso é mais uma inovação da ESA. Depois que nós assumimos aqui a Escola Superior da Advocacia, nós estamos promovendo uma série de cursos de curta duração, cursos de média e longa duração. Temos pós-graduações rodando e essa novidade ela será implementada já a partir da próxima semana. Então os professores ao longo dessa semana, hoje por exemplo, tivemos 2 professores, eles já gravaram suas aulas, suas palestras de aproximadamente 1 hora cada aula e cada palestra e acredito eu que no mais tardar no início da próxima semana, essas palestras já estejam disponibilizadas no site da ESA para o advogado de qualquer parte do estado da Paraíba poder ter acesso. E é bom que se frise que essas palestras, os temas que serão discutidos são temas variados, não é apenas uma disciplina que estará sendo, uma matéria que estará sendo discutida. Nós temos direito penal com o professor Cláudio Lameirão, nós teremos uma perita que é a doutora Amanda, que tratará aí de direito médico, né, legal, e nós teremos também professores de direito civil como Felipe Viana, Herbert Duran. Então os assuntos são bem variados. Só para que o nosso leitor e o nosso internauta saiba qual a função da Escola Superior de Advocacia, eu gostaria também que o senhor citasse o site para que as pessoas possam conhecer. Olha, nós temos carreiras jurídicas, nós temos o Ministério Público, a Advocacia, a Magistratura. Cada uma dessas carreiras possui escolas superiores. No caso da magistratura, nós temos a ESMA, Escola Superior da Magistratura, nós temos a FESMIP do Ministério Público e nós temos a ESA da Advocacia. Então a ESA é a Escola Superior da Advocacia.
Dois objetivos basicamente nós temos aqui. Qualificar o advogado oferecendo cursos de capacitação de média, curta e longa duração, e também um outro objetivo, que é permitir que advogados que queiram ingressar na docência, na carreira acadêmica, eles possam também oferecer seus cursos e suas aulas aqui na ESA. Então, há 15 dias, acredito eu, nós publicamos o edital e todos os advogados que tenham interesse em lecionar, em ministrar suas aulas, entregaram projetos. Nós vamos analisar esse projeto, vamos ter uma conversa, uma entrevista com esses professores e eles terão também a oportunidade de estarem entrando em sala de aula e colaborando com toda a categoria. Doutor Sérgio, qual a importância de eventos como esse sobre a reforma trabalhista que está sendo realizado hoje pela Escola Superior de Advocacia? Muito importante, o momento é singular, é um momento de reflexão sobre o futuro da Justiça do Trabalho, da advocacia trabalhista, uma vez que estamos aí há um ano da reforma trabalhista e numa perspectiva de novas mudanças a partir do governo que vem aí a partir de janeiro. Nesse primeiro ano da reforma trabalhista, qual a avaliação do senhor enquanto juiz dessa reforma? Trouxe avanços ou não? É difícil porque depende muito da perspectiva de análise, né? A reforma trabalhista trouxe mais segurança jurídica, diminuiu o número de demandas, mas na perspectiva do direito material houve uma diminuição de direitos. Então, depende do ângulo de análise, se é na perspectiva do direito material do trabalho ou na perspectiva do direito processual, porque nesta parte trouxe mais responsabilidade ao exercício do direito de ação na esfera da justiça do trabalho. Se houve alguma supressão de direitos, quais seriam esses? O senhor poderia citar algum? Alguns direitos em que o Tribunal Superior do Trabalho avançou no plano dos precedentes, avançou no plano da jurisprudência, como, por exemplo, a gratificação de acúmulo para aqueles que exercem cargo de chefia por mais de 10 anos, isso foi excluído pela reforma trabalhista, a chamada jornada in itinere, aquele tempo que o trabalhador leva para ir da sua residência ao trabalho, no transporte fornecido pelo trabalhador, deixou de ser incluído como jornada de trabalho e outros aspectos mais. Na sua avaliação, a CLT sofreu algum abalo, algum dano por causa da reforma trabalhista ou ela continua intacta? Não, sofreu. A CLT originária tinha um perfil e esse perfil ideológico aos poucos foi sendo alterado, não só nessa reforma, mas outras reformas que antecederam essa reforma trabalhista de 2017. Então, para mim, que nós vamos para um novo caminho, uma nova legislação trabalhista, pelo que a gente tem visto aí de comentários nesse período de transição do novo governo, e acho que devemos refletir, criticar aquilo que deva ser criticável, mas entender que o mundo mudou e, nessa perspectiva, as relações de trabalho também. E qual a sua avaliação sobre as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre possivelmente fundir o Ministério do Trabalho com alguma outra pasta do governo federal? É um tema polêmico, delicado, há aqueles que criticam, aqueles que concordam, mas o fato é que o Ministério do Trabalho, em outros tempos, já esteve vinculado, por exemplo, ao Ministério da Previdência. Era o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Agora, inegavelmente, termina sendo um retrocesso em termos de fiscalização trabalhista. O Brasil, por exemplo, já foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por não investir na prevenção trabalhista. O Ministério do Trabalho é fundamental na prevenção em relação às normas de medicina e segurança do trabalho, em relação às questões de excesso de jornada de trabalho. A gente dá muita importância à repressão quando a questão chega na esfera da justiça do trabalho, mas não investe no plano da prevenção e muito menos no plano das ações coletivas. Uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho poderia ter esse caráter inibitório, esse caráter preventivo, mas infelizmente parece que não tem sido essa a pauta daqueles que detêm poder no momento. Doutor Rodrigo, qual a importância de eventos como esse para discutir a reforma trabalhista passados um ano desde a aprovação dessa reforma? Muito boa tarde a todos do Polêmica Paraíba, e é de grande importância, grande relevância eventos como esse que realmente discutem os impactos dessa nova legislação. A reforma trabalhista ela veio
como se fosse uma verdadeira avalanche no contexto social brasileiro e impulsionou de um momento para outro, por assim dizer, efetivas reformas e mudanças na sistemática processual trabalhista. E além das mudanças processuais que impactam mais efetivamente no mundo do advogado, do juiz, essa reforma ela trouxe mudanças que impactam também no corpo da sociedade, né? que mexem basicamente também com a relação entre o empregador e o empregado, mudando conceitos, mudando formas de reação entre conceitos de distribuição do poder entre o empregador e o empregado, e isso naturalmente, como toda norma nova, traz muitas divergências, traz muitas incerteza e insegurança. Então, verdadeiramente, um ano depois da reforma trabalhista, pode-se ter em mente que esse novo encarte, esse novo documento legislativo, que é a reforma trabalhista, realmente ele ainda não está consolidado, ainda não existe uma pacificação, não existe ainda uma forma real dos advogados e da sociedade como um todo e do judiciário terem um foco, uma visão aonde eles querem efetivamente chegar com essa nova legislação. Então, é um momento de grande importância, de grande relevância. A Escola Superior da Advocacia da Paraíba, que é a ESA, a nova ESA, está estampando esse tema, está com uma relevância gigantesca nesse assunto. Então, nós só temos a muito agradecer à ESA, né, por essa visão de trazer esse debate, trazer esse evento e discutir o tema que é um ano da reforma trabalhista em vigência. E aí, na sua opinião, a reforma trabalhista, falando assim mais no sentido prático para as pessoas, trouxe mais avanços ou retrocessos para a população na questão das relações de trabalho com o empregador? Na minha leitura, eu sou um advogado, assim, efetivamente que atuo em defesa do trabalhador, né? Então, na minha leitura, a reforma trabalhista ela não veio para trazer uma melhora, não. Ela veio, na verdade, para trazer um conforto maior para as situações que eram colocadas, para diminuir a quantidade de ações e tentar fazer com que o trabalhador pense uma ou duas ou até mais vezes antes de entrar com o processo. Atualmente, medidas punitivas são perpetradas contra aquele trabalhador que não consegue provar, né, aquilo que ele está alegando, porque a diferença entre a relação empregatícia e qualquer outra relação civil que demanda uma ação judicial é que o trabalhador nem sempre ele tem todo o arcabouço probatório suficiente para fazer valer aquele seu direito, diferente do empresário. Porque o empresário ele tem um departamento de recursos humanos, ele tem um departamento que guarda documentações e ele tem o poder diretivo na mão, enquanto o empregado tem as ordens a receber. Então, na minha leitura, a reforma trabalhista ela não veio numa visão de modernização das regras. Ela não veio numa sistemática de fazer com que o Brasil tenha mais empregos formais. Pelo contrário, na realidade ela veio numa visão monetarista, capitalista, de fazer com que o empregado, efetivamente, que tem alguns direitos, fique atemorizado de buscar os seus direitos, fragilizando, inclusive, a Constituição Federal, que garante a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário quando não puder custear de modo gratuito. E qual a sua opinião, a sua avaliação sobre as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a supressão aí, a junção do Ministério do Trabalho com outras pastas do governo federal? Isso possivelmente vai trazer algum avanço ou retrocesso nessa questão? Então, veja bem, nós ainda continuamos no campo das propostas, né, com o nosso novo presidente. Ele já trouxe uma modelagem legislativa que vai ser a carteira de trabalho verde e amarela, onde o trabalhador ele vai deixar de ter alguns direitos, mantendo direitos constitucionais, para que ele possa efetivamente ter acesso à empregabilidade. Então, novamente, na minha leitura, toda a legislação que venha para depreciar a massa trabalhadora, que venha para fazer com que a relação empregatícia se fragilize para o lado do empregado, eu entendo que não é algo positivo, porque não é tirando direitos, não é arrochando a sociedade que se vai conseguir melhorar a economia, né? A economia se consegue, na verdade, com medidas efetivamente estruturantes e econômicas. Não é diminuindo direitos que se aumenta a qualidade de emprego ou que se aumenta a quantidade de empregos. Então, na minha leitura, tirar direitos só nos faz retroagir.